amigas, Forma Pensamento, sejam bem-vindas no meu canal Portal Interdimensional. E hoje vocês têm que ficar no vídeo que tá muito maravilhoso, tá cheio de ideias muito legais. E nós vamos falar sobre a ascensão que o planeta tá vivendo agora, da terceira dimensão para a quinta dimensão. E nesse momento é empolgante, é demais, gente, tô empolgada, tem muita informação legal. Tem muitas ideias boas e a gente vai falar sobre o paradigma da terceira dimensão e o paradigma da quinta dimensão, fazer uma comparação entre esses paradigmas mentais. E como vocês sabem, eu gosto de falar disso de uma maneira super simples, que a gente possa entender o que está acontecendo no nosso dia a dia, entender como que é a vida na quinta dimensão e por que a gente não fala também da quarta dimensão, por que todo mundo está falando que a gente está indo para a quinta dimensão e nada de quarta dimensão. E o que essa mudança de paradigma significa para nós? O que a gente tem que fazer agora, nesse momento de mudança de dimensão, para começar a viver nessa nova Terra, nesse novo planeta atualizado, modificado, que não é em pouco tempo que vai modificar. Então agora a gente está vivendo num colapso do paradigma 3D. Então vai de 2020 até 2024, esse colapso desse paradigma antigo, e a gente vai começar a viver num paradigma novo. Isso não é de um momento para o outro, não é de uma hora para outra, é um processo que a gente está vivendo. Então fique ligado e vamos ver quais são essas diferenças entre o paradigma 3D e o paradigma 5D. Bom, então essa ascensão planetária maravilhosa modifica então os paradigmas 3D e 5D. O paradigma 3D, no paradigma 3D, o indivíduo, ele é separado do todo. Então, conforme a gente vai vivendo, a gente vai enxergando as pessoas completamente separadas de nós. Então, a gente olha para o outro de fora, né? A gente olha para o outro como uma pessoa que a gente tem julgamentos em relação a eles. A gente gostaria que as pessoas fossem diferentes, nós gostaríamos de mudar as pessoas, nós enxergamos as pessoas por fora e a gente não compreende, a gente não tem tanta empatia. A gente começou a criar essa empatia nesse momento, começaram a surgir pessoas mais autênticas, mostrando quem elas são de verdade, mas isso está sendo um processo que está começando. Agora, essa percepção de 3D, então, é essa pessoa que é separada do todo. Na percepção 5D, nós não temos essa percepção de separação. A gente tem uma percepção da pessoa como sendo parte de nós. Então, como nós somos parte do todo, cada um de nós é uma mini peça dentro desse maxi-mecanismo, a gente não se vê separado, a gente se vê como parte do maxi-mecanismo. Então, cada pessoa é parte de nós, parte de dentro de nós, e a gente consegue perceber que nós somos todos um. Então, o sofrimento, a dor, a malcriação, tudo que o outro faz, a gente olha para dentro da gente para ver o que está acontecendo com essa pessoa, porque a gente consegue sentir. A gente deixa de julgar os outros. No 3D existe muito julgamento e nós identificamos as pessoas pela aparência, pela parte financeira, qual emprego que a pessoa tem, qual casa, qual carro, que bairro que ela mora, que cidade, tudo isso. Isso são julgamentos muito intrafísicos. Na realidade 5D, isso não é mais o fator que a gente julga as pessoas. Na verdade, não existe julgamento, porque se nós somos todos um, se a gente se enxerga como parte desse maxi-mecanismo, não tem por que existe julgamento entre as pessoas. Então, nós não vamos mais olhar para as pessoas no individual e na parte física dela. Nós vamos olhar para as pessoas como todo, analisando que cada um está dentro da sua própria jornada. Fulano tá sofrendo, fulano tá passando por tal, mas a gente enxerga aquilo que a outra pessoa tá passando como parte da jornada de crescimento dela. Então, isso é muito interessante da diferença entre o 5D, 3D e 5D. Na terceira dimensão, existe sim julgamento. E por isso eu acho que a gente fica com esse sentimento de dó, esse sentimento de compaixão, mas no sentido de sofrimento, né? Porque no 5D não existe tanta percepção de sofrimento, mas eu vou falar vários outros fatores
que a gente vai entender o porquê disso, tá? Então aqui minhas anotações maravilhosas. E essas anotações, elas são parte de várias pesquisas que eu fiz com várias pessoas espiritualizadas que estão estudando essa transformação e essa ascensão do planeta, mas junto com isso tem muito da minha intuição também, das minhas meditações e das minhas conversas que eu tenho com os meus amparadores, com os meus guias e com os seres extraterrestres que fazem parte da minha jornada também. Então, uma outra diferença entre o 3D e o 5D é o bom e o mal, ou essa bipolaridade que a gente vê no nosso planeta, né? Bom e mal, homem e mulher, certo e errado, que mais? Todas essas bipolaridades que a gente enxerga no nosso planeta, ela não existe no mundo 5D. Por que ela não existe no mundo 5D? Porque existe a complexidade do ser humano. Então a gente não é bom ou mal, a gente é o que a gente é naquele momento, com aquela situação que a gente está vivendo. E o mais importante, as nossas frequências vibratórias, elas não são como um diploma, que a gente recebe aquele diploma e ele é nosso para sempre. Então eu alcancei uma vibração alta de 500 Hz e agora daqui para frente eu só vou vibrar em 500 Hz e eu sou uma pessoa 5D e eu sou mais evoluída que todo mundo. Não é assim, né? Na percepção de 5D, você sabe que a vibração de cada um é a vibração do momento. É a vibração que aquela situação que ela tá vivendo vai levar ela a sentir aquilo, a vibrar daquela maneira. Então não é uma vibração fixa, não é nada fixo, não é igual esse diploma, você não recebeu e é seu para sempre. Não, de acordo com as situações você vai vivendo. Não existe bom e mal, existem complexidades de situações, caso a caso, situação a situação, momento a momento, né? Então as coisas são mais complexas, a gente não vai então colocar label, colocar um crachá numa pessoa falando pessoa ruim, pessoa mal, assediador, amparador, uma pessoa sempre que ajuda, uma pessoa sempre que atrapalha. Não, né? Então a gente tem essa complexidade das pessoas. Quanto à competição, no 3D existe muita competição, né? Existe competição de quem é mais bonito, de quem é mais legal, de quem é mais rico, de quem é mais inteligente, de quem é mais perfeito, de que vida é mais bonita, de quem é mais feliz, de quem é mais legal, de tudo. E na 5D não existe por que ter comparação. Por que não existe a comparação? A competição e essa comparação entre as pessoas. Porque o 5D entende, na quinta dimensão, a gente entende que existe abundância, existe prosperidade para todas as pessoas. E o universo é infinito, ele está expandindo de acordo com os nossos desejos. Se ele está expandindo de acordo com os nossos desejos, não existe porque a gente ter competição e comparação, então as pessoas são mais tranquilas. E as pessoas entendem aquilo de novo que eu falei anterior, cada um tá dentro da sua jornada pessoal. E ninguém tá precisando comparar com o outro, né? Porque a competição é individual, se existir competição, né? Mas se existe alguma competição, é individual. Eu comigo mesmo, eu que vou olhar para quem eu quero ser amanhã. Se eu quero ser melhor que hoje. E se eu não quiser, o problema é meu e ninguém tem nada a ver com isso. Então não existe competição, não existe bom e mal, não existe vibração específica, não existe label de eu sou amparador, eu sou assediador. Não, cada um vai agir naquele momento de acordo com a sua frequência vibratória da situação, né? Então as hierarquias acabam caindo na quinta dimensão. Ninguém tá fixo num pedestal que tá pronto e é aquele líder pronto que acabou e ele que manda, porque cada um vai depender da vibração do momento, né? As coisas são muito mais fluídicas, muito mais mudando, transformando e intercalando, né? E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, porque esse momento que nós estamos vivendo agora do coronavírus, da pandemia do coronavírus, é o colapso do 3D. Então, o planeta Terra está vivendo em muitas vibrações diferentes
e as dimensões estão se intercalando, né? Essas dimensões que estão se intercalando, tem um momento que a gente... Eu tô vivendo muito esse momento de... Uma hora eu quero uma coisa, uma hora eu quero outra coisa, sabe? Uma hora eu quero olhar para as notícias e ficar no sofrimento do pessoal que tá morrendo. Outra hora eu não quero mais olhar para isso, eu quero olhar para a alegria e para a beleza da transformação que o vírus trouxe pra gente, dessa percepção nova de mundo, desse reset de mundo. Então, a gente tá vivendo nesse impasse de estar mudando para uma nova dimensão, o que é maravilhoso e agradecido, maravilhoso, muito legal da gente estar vivendo nesse momento de transição do planeta para uma nova realidade, né? Então vamos lá. Os pensamentos, eles não têm poder na realidade 3D. O que na realidade 3D a gente entende? A gente entende que a gente é vítima das outras pessoas. Então nós entendemos que, sei lá, se você é jovem é porque os seus pais mandaram você fazer isso. Se você está numa idade mais avançada é porque o governo te mandou fazer isso. E as pessoas estão sempre umas influenciando as outras como se não existisse livre-arbítrio. E também como se não existisse o poder do pensamento. Então as pessoas vão vivendo na terceira dimensão achando que o mundo está acontecendo para elas e não elas estão sendo criadoras do mundo que elas vivem, né? Então, essa é uma grande diferença da realidade 3D para a realidade 5D, que na realidade 5D, essa clareza e essa percepção já vai estar mais calcada na gente, já vai ter entendido melhor isso e a gente já vai estar usando o nosso poder de criação. Então, a gente já vai estar vivendo de uma maneira mais lúcida, mais coerente e mais dona de nós mesmos, né? Então, por isso que existem tantas pessoas que estão se abrindo diante da dualidade do homem e mulher. Existem tantas pessoas que estão... a gente está enxergando os gêneros fluidos, a gente está enxergando as pessoas não só como energia feminina ou só como energia masculina, a gente está enxergando que é necessário a gente crescer de uma maneira geral e usar a energia feminina de uma maneira boa e usar a energia masculina de uma maneira boa e dentro de cada pessoa, como os seres mais evoluídos, ter o feminino e o masculino dentro de si, porque é o equilíbrio que importa. Então a gente, nesse movimento 5D, nós vamos ver pessoas se manifestando de maneiras diferentes, né? Hoje em dia na internet eu adoro, gente, eu sigo um monte de gente que eu amo maquiagem e eu adoro fazer maquiagem e eu adoro as pessoas que fazem maquiagem e eu sigo homens maravilhosos fazendo as maquiagens mais lindas e é uma sensação tão gostosa assim dentro da gente de pensar que hoje as pessoas podem se expressar como elas quiserem e as pessoas podem se expressar através de maquiagem, elas podem se expressar através de roupa, elas podem se expressar através de vídeos, elas podem se expressar de maneiras infinitas que antes não era possível. Então, há um tempo a gente já vem vindo nessa construção da quinta dimensão e agora a gente está num momento crucial que tudo está mudando no planeta. Então é maravilhoso, eu amo, gente, é super empolgante. Bom, então os pensamentos na 3D, acho que eu nem terminei de falar, né? Os pensamentos não são tão importantes, as pessoas são vítimas e elas se baseiam mais nos 5 sentidos para receber toda a percepção que elas têm do universo ao nosso redor, né? No 5D, a percepção ela é mais extrafísica, extrasensorial. E existe muito sexto sentido, existe muito a comunicação com as consciências das outras dimensões, né? E isso também é outra coisa que é maravilhosa. Eu não sei se vocês já procuraram no YouTube, mas tem muita gente canalizando extraterrestres ou consciências mesmo de outras dimensões que acabam sendo não físicas, para online. E aí as pessoas dão uma abertura maior, então, para essa comunicação interplanetária, interdimensional, para essa comunicação que a gente está tendo de
nos sentir pertencer a um novo mundo, nos sentir pertencer ao universo de um modo geral. Então, essa sensação, para mim, é a que eu me sinto melhor, que é essa sensação de ser uma cidadã do cosmos, de ser parte do universo. E nada mais divertido, nada mais interessante do que ver essas pessoas canalizando esses seres que dão mensagens maravilhosas pra gente desse momento que a gente está passando agora de pandemia. E é lógico que tem muito sofrimento, porque tem muitas pessoas que estão morrendo, e a morte dessas pessoas, essa passagem de dimensão dessas outras pessoas, porque, de novo, né, eu sempre falo nesse canal, mas que a morte não existe, né, morrer é só mudar de dimensão, mas então tem um grupo de pessoas que está mudando de dimensão e não tem problema nenhum, né, mas a gente fica às vezes, puxa, né, tem tanta gente sofrendo por causa disso. Não precisa, a gente não precisa sofrer, mas tem. E daí existe uma empatia, então, desse sofrimento, porque as pessoas não estão, talvez, compreendendo que tudo bem, que a morte é uma passagem de dimensão. E, então, tem esse sofrimento geral no planeta. Mas a gente conectando com essa nossa intuição e a gente olhando para esses canais que estão canalizando um monte de ser super de luz, que tá passando as informações mais massas do mundo pra gente. Em alguns canais eu já falei pra vocês que vocês podem seguir, que são interessantes, que é do Abraham Hicks, do Bashar, canalizado pelo Daryl Anka, mas tem a Elizabeth April, tem um monte de canal maravilhoso, de pessoas lindas que estão trazendo essas informações pra gente. E eu também faço vários exercícios mentais, eu não faço a canalização como eles fazem, mas eu faço várias meditações que eu tenho insights maravilhosos que eu gosto de passar para vocês também. Então, é muito legal esse senso de fazer parte desse universo maravilhoso e sentir que nós estamos sim numa transformação que vai muito além do nosso planeta e da gente que está aqui vivendo a pandemia do coronavírus. É uma transformação que engloba seres de outros planetas extraterrestres ou seres de luz que estão aqui participando dessa transformação que a gente está vivendo. Gratidão, muito obrigada a todos esses seres de luz que estão com a gente nesse momento de transformação, né? Muito legal. Então, outra comparação, né, do 3D, não existe um senso de querer compreender os acontecimentos de maneira profunda. Então, a gente vai vivendo meio com a barriga no 3D, a gente vai vivendo, muito baseado na religião, né, nos nossos ensinamentos anteriores, mas pouco baseado na intuição. E daí, como eu falei, então, no 5D existe mais clareza mental. E a gente não olha para os acontecimentos só assim, tipo, bati o carro. Ah, meu Deus, bati o carro, tragédia, agora tem que mandar o carro consertar. Não, a gente começa a enxergar, tipo, nossa, o que eu tava sentindo naquela hora que coincidiu com aquela outra pessoa que nós nos encontramos naquele momento? Será que é um encontro que é pra gente se conhecer? Será que é um encontro que foi ruim, que era uma energia que a gente não tava boa e a gente tá usando esse encontro pra gente aprender alguma coisa? Então, existe uma profundidade na percepção dos acontecimentos. Os acontecimentos, eles não são mais acontecimentos superficiais, né? No 5D, então, até de 2020 a 2024, nós estamos passando, existe essa ascensão planetária que todo mundo tá falando. A gente consegue ver todos os astrólogos mostrando o céu para as pessoas, que no céu tá acontecendo 1 milhão de coisas novas. Tem junções de planetas que acontecem a cada 800 anos. Eu falei isso no outro vídeo, mas nesse vídeo eu queria falar disso, dessa ascensão planetária, então, que nós estamos passando, desse céu maravilhoso que está acontecendo 1 milhão de coisas. O que acontece no nosso dia a dia? Como que vai ser? Quem vai ser a comunidade do planeta Terra que vai viver nesse planeta nos próximos anos? Em que nós vamos nos transformar, né? Então, é o colapso do paradigma 3D. E é esse paradigma que eu falei. Então, como que nós vamos mudar, então? Como que a gente vai se transformar
em pessoas maravilhosas agora que vão compreender melhor esse 5D e essas altas vibrações que vão estar presentes no nosso planeta. Através de meditação. Meditação que ninguém nunca cansa de falar que a meditação é maravilhosa, porque no 5D existe isso, existe uma clareza mental, existe uma confiança mental, existe uma autoconfiança, uma percepção multidimensional, uma percepção energética muito forte. E tudo isso a gente tem que ir adquirindo aos poucos, né? É um processo. Se você não fez ainda a sua tarefa de casa, se você nunca meditou, se você nunca trabalhou com as energias, agora é o momento. Agora é o momento e eu te convido então para vir fazer exercícios comigo, meditar e transformar a vida de um modo geral para fazer essa passagem, essa ascensão do 3D para o 5D, passar pelo olho da agulha, passar pelas dimensões, pelas novas vibrações que a gente está tendo no nosso planeta de maneira mais tranquila, né? Da gente compreender melhor as pessoas, da gente entender a nossa própria jornada, principalmente. Qual é a minha jornada de ascensão para o 5D? O que eu tenho que fazer? Como eu vou me portar nesse momento? Quem eu vou ajudar? Qual que é o meu propósito de vida? Porque ninguém tá aqui por acaso. Todo mundo tá aqui com contrato assinado de estar em 2020 no planeta Terra para participar da ascensão do 3D para o 5D. Então, se você tá vendo esse vídeo, você também assinou um contrato. E daí a gente tem que um ajudar o outro e um participar da vida do outro ativamente para a gente se transformar baseando nas crenças, com o nosso sistema de crenças baseado no amor e não com o nosso sistema de crenças baseado no medo. Porque isso é importante também. No 5D, o sistema de crenças é baseado no amor e no plano 3D, o sistema de crenças é baseado no medo. O que isso quer dizer? O sistema de crenças baseado no medo, acontece isso, existe muita escassez, existe muita falta, existe muita competição. E uma pessoa quer ver, tipo, tudo pra si. Ela quer tudo pra si porque ela tem medo de perder. Ela tem medo do que vai acontecer, ela tem medo do novo e ela tem medo que falte, né? Que foi aquela briga do papel higiênico, que todo mundo precisava comprar papel higiênico porque não sabia se ia ficar sem papel higiênico ou não. E daí deu a loucura. E é isso. Então não existe essa competição porque não existe mais essa percepção de baixo nível, de que falta. E o sistema de crenças não é mais baseado no medo. Então não precisa ter medo, não precisa. O medo, ele é uma sensação da terceira dimensão. O medo é uma sensação de quem não percebe que o universo é infinito, grande e que tem para todo mundo. E que todo mundo tá fazendo parte desse mecanismo de expansão. Eu imagino, sei lá, porque a Terra é redonda, e aí no meu pensamento 3D, eu imagino, tipo, um redondo assim, e todo mundo lá trabalhando junto, e tudo crescendo ao mesmo tempo e se expandindo, como se fosse um círculo, né? Essa é a minha percepção da expansão, que todo mundo tá expandindo junto, né? E às vezes no 3D, sei lá, é um que expande aqui, um que expande ali, um que expande lá, e daí as expansões são pontuais, né? E não é essa ideia, a ideia é que todo mundo faz parte desse mecanismo conjunto, que todos somos um e tudo está se expandindo ao mesmo tempo, todo mundo está expandindo junto. Um desejo meu me expande e expande o meu amigo do lado. Um sentimento meu me expande e expande todas as pessoas ao meu redor. Então a gente está junto, expandindo, evoluindo nesse planeta no plano 5D. Então vamos para o 5D juntos. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Bom, então eram essas informações que eu queria passar pra vocês. E vamos então viver no 5D. Vamos viver na quinta dimensão. Ah, lembrei. Mais uma coisa que eu queria falar. Eu não falei nada da quarta dimensão. Segundo Bashar e segundo alguns espiritualistas e algumas pessoas que estão canalizando espíritos mais avançados, a quarta dimensão, ela é uma dimensão que na Conscienciologia a gente chama de baratrosfera. Eu acho que no catolicismo é o purgatório. Eles estão chamando essa quarta dimensão de uma dimensão intermediária
que as pessoas não estão muito felizes. Então, a vibração da quarta dimensão, ela ainda é mais baixa do que a terceira dimensão. E então, eles estão criando portais da gente ir da terceira diretamente para a quinta dimensão. Talvez seja uma questão de nomes, tá? Então, a gente não precisa, isso é uma outra percepção, então, da quinta dimensão, que na quarta dimensão a gente tem uma percepção linear da nossa evolução, e na quinta dimensão a gente tem uma percepção mais espiral do nossa evolução. Então, a gente não fica tão apegada nesse formato de ter que ter uma linearidade, de ser um pensamento linear, ou de ser uma evolução linear. Passa para a primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, nada a ver, tá? Então a gente vai pular da terceira dimensão para a quinta dimensão, porque a quarta dimensão não tá saudável, não tá boa, e a gente tá tentando tirar as consciências que estão na quarta dimensão, porque essa dimensão vai ser trabalhada de uma outra maneira, ela vai ser reformulada e dissolvida para se transformar uma outra dimensão. A gente não precisa pensar nisso como, vai ficar faltando uma dimensão, porque esse é um pensamento 3D, é um pensamento linear, e no universo tudo se intercala, tudo é tipo misturado e fluídico e não é linear como a gente pensa, inclusive o tempo, né? Então, essas eram as informações que eu queria passar. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo.